Nós temos vivenciado momentos importantes onde temos autoridades que têm conhecimento daquilo que ela atua, daquilo que ela trabalha. Vimos aí no encontro no G20, o nosso presidente já dá um chega para lá na senhora Merkel, quando quis falar de preservação com o Brasil. Não, o Brasil pode falar de preservação com qualquer um. Agora, o que nós tínhamos até pouco tempo eram pessoas sem conhecimento de causa ou com insegurança que não tinham coragem de levantar a cabeça e dizer: espera aí, você sabe do que você está falando? É comigo mesmo que você queria falar? Porque tem hora que as pessoas também se confundem, né? Erram. E no G20, o presidente Jair Bolsonaro, logo no primeiro dia, ele já falou para Angela Merkel que ele não estava lá para ser advertido. Ele foi para participar do G20, mas não para ser advertido. E com isso, todo mundo já ficou mais cauteloso um pouco. Foi feito o acordo do Mercosul e havia ali uma expectativa toda. Veja bem, esse acordo do Mercosul era algo que vinha desde 1999. Então, nós temos duas versões. Uma é aquela assim: ah, claro, o processo já estava todo andado, estava fácil agora. Pode ser sim, claro que pode. E talvez faltasse a cereja do manjar. Talvez faltasse um líder com cara de liderança, um presidente com postura de negociador, e por isso foi finalizado esse acordo Mercosul e União Europeia, que tanto esperavam. E dentro dessa capacitação das autoridades que estão nas respectivas pastas, nós temos o ministro de Meio Ambiente, porque sempre nós tivemos o meio ambiente sendo inimigo do agronegócio. E hoje não, a gente vê uma visão diferente. Não significa que o agronegócio vai destruir nada, não. O detalhe é que o agronegócio não destrói. E isso aí era o problema que a gente tinha, né? Uma visão equivocada em relação ao agro, tanto que essa visão foi implantada nos centros urbanos. Num discurso do ministro Ricardo Salles, ele deixa isso muito claro em relação à importância do produtor rural para a preservação ambiental. O Brasil é o país que mais preserva as suas riquezas naturais, os seus recursos, a sua biodiversidade. O Brasil é o país cujo setor agropecuário tem demonstrado o que é trabalhar de maneira responsável e sustentável. O setor agro é que tem dado lições para todo mundo de como produzir em larga escala, com qualidade e com cuidado ao meio ambiente. Além do exemplo do agro, senhor presidente, nós temos nas nossas florestas nativas um exemplo de conservação para o mundo. Um país que preservou 66% da sua mata nativa. País esse que segue de maneira muito firme no combate àquilo que é o desmatamento ilegal, mas também não permite que se confunda com o ilegal aqueles que trabalham duramente para o desenvolvimento do nosso país. A diferenciação do que é ilegal e daquilo que é correto foi muito bem estabelecida pelo Código Florestal, que é a lei mais restritiva do mundo. Nenhum outro país desses que querem dar lição de moral para o Brasil fazem nem de longe o que determina o Código Florestal. Preservadas as áreas de preservação permanente, a reserva legal e todos os instrumentos de bom uso do solo que a agricultura, a agropecuária brasileira fazem, agora é hora de recebermos do mundo aquela compensação financeira que foi prometida, da ordem de 100 bilhões de dólares e que até agora não veio. O Acordo de Paris, que o senhor muito bem determinou que permanecêssemos, a manutenção de todos os compromissos brasileiros contra as mudanças climáticas, os quais estão sendo integralmente cumpridos. Um país que está fazendo ao seu reflorestamento, que está diminuindo as suas emissões de gás de efeito estufa, embora seja responsável apenas por 3%. Os países que nos apontam os dedos são responsáveis por 70% das emissões de gás de efeito estufa. E ainda assim o Brasil está fazendo de maneira muito firme e dedicada todas as medidas que pode e que deve na defesa do meio ambiente e na questão das mudanças climáticas. Todas as medidas de equilíbrio, de respeito a quem produz,
de observância ao devido processo legal, a ampla defesa e todas as questões que são essenciais, inclusive, como a garantia da propriedade privada para que o país possa prosperar. Nenhum país que relativizou, enfraqueceu a propriedade privada conseguiu avançar. E dizer que não é o campo que gera problemas ambientais para o Brasil. Não é. São as cidades. A agenda de qualidade ambiental urbana. A agenda de qualidade ambiental urbana é a verdadeira responsável por resolver os problemas ambientais do Brasil que vêm das cidades e que afetam os 80% da população brasileira que vivem nas cidades e sobrecarregam os outros 20% que vivem no campo e que não têm culpa da falta de saneamento em todo o Brasil. Esses governos que nos antecederam, que muito falam, não fizeram nada pelo saneamento. Tanto que nós temos esse quadro vergonhoso. Não fizeram nada tampouco para cuidar do lixo no nosso país, a gestão dos resíduos sólidos, essa vergonha que nos foi legada e que nada tem a ver com o bom trabalho feito pelo produtor, pelo homem do campo no nosso país. Também a questão da qualidade do ar e outros pontos da agenda de qualidade ambiental urbana que demonstram que o verdadeiro problema ambiental brasileiro está nas cidades e não no campo. E é justamente para começar a corrigir essas injustiças que nós lançamos essa agenda de qualidade ambiental urbana, que tem, dentre outras razões, esse objetivo de ajudar, junto com o ministro Canuto, os governos do Estado, as secretarias estaduais, as prefeituras, resolver o problema dos nossos rios e das nossas bacias. O evento de hoje no Araguaia, como bem disse o Canuto, faz parte das 4 frentes de São Francisco, Parnaíba e Taquari, ministra Tereza Cristina, no qual eu estive essa semana para ver um problema muito semelhante e que nós vamos endereçar pela primeira vez. Muito se falou no passado, mas não se fez até agora o que esse governo e esse presidente está fazendo pelo meio ambiente. Diminuição da discurseira, aquela gastação de dinheiro com seminário, palestra, viagem, muita discussão e pouco resultado. E o objetivo que nós estamos tendo com relação à eficiência, melhorando os processos, reequipando as frotas que foram sucateadas, os prédios abandonados, tudo aquilo que a gente encontrou no ICMBio e no IBAMA e que ninguém comenta. O ICMBio e o IBAMA foram efetivamente desmontados, mas foram nas gestões anteriores, essas que nos legaram essa situação vergonhosa que nós estamos, graças à ajuda do presidente, querendo corrigir. Esse nosso país merece uma agenda realmente de objetivos, de eficiência, de gestão. As nossas unidades de conservação praticamente abandonadas, que não têm visitação, que não têm um plano de ação clara, serão agora melhoradas, aprimoradas. Elas vão ser valorizadas com essa medida de aumento da visitação, de trazer o investimento privado, fazer concessões, enfim, fazer com que as pessoas vivam realmente próximas a essas áreas de proteção, essas unidades de conservação e possam valorizar efetivamente o meio ambiente. E para concluir, a medida concreta, dentre muitas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, foi fazer uma melhoria do decreto de conversão de multas do IBAMA. Esse decreto de conversão de multas traz muitas melhorias, dentre elas a conciliação ambiental, que é uma audiência na qual os autuados e aquele que o autua poderão conversar e com isso demonstrar que muitas das injustiças ou muitas das situações que às vezes ocorrem não precisam esperar o término de um processo administrativo para serem resolvidas. Essa conversão de multas, senhor presidente, que hoje proporciona o aporte que o senhor determinou de valores da ordem de 100 milhões de reais para o início desse projeto de reconstrução da Araguaia, senhores governadores. Isso é graças a uma visão de resultado, de prática e que é efetivamente o que o brasileiro quer. O brasileiro cansou desse discurso do agro contra o meio ambiente, essa visão da dicotomia que não é boa. O meio ambiente é bom para o agro, aliás, o agro é quem ajuda o meio ambiente. Os brasileiros precisam de um meio ambiente equilibrado, precisam defender a sua sustentabilidade.